o Lucas de Carvalho, para a gente falar sobre uma situação que tem preocupado demais. Nós tivemos uma ação desenvolvida pela Prefeitura de Uberlândia que decretou uma situação de emergência em saúde. E por quê? Devido à situação da dengue aqui no nosso município. A gente sempre vem acompanhando os boletins que são divulgados por parte da Secretaria Estadual de Saúde, onde a gente percebe que o Triângulo Mineiro, bem a nossa cidade e a nossa região, está com números extremamente altos em relação à dengue. Bom, o comunicado oficial, foi publicado no Diário Oficial, já está valendo. Então, durante 180 dias, nós estamos em situação de emergência na área da saúde. Mas o que acontece a partir de agora? O porquê desse decreto é o que nós vamos explicar. Lucas de Carvalho para trazer as informações direto do Centro Administrativo. Ao lado dele está o secretário municipal de saúde para a gente explicar as ações que vêm sendo realizadas e também números atualizados quanto a essa doença, que é perigosa sim e que a população precisa estar em alerta. Lucas, fique à vontade, por favor. Meu amigo, vamos começar então falando um pouquinho desses números, já para a gente chamar aí o telespectador que está em casa nos assistindo para ele entender um pouquinho da gravidade disso. Para começar, como eu disse mais cedo, são 2 mortes já confirmadas por dengue, outras 6 em investigação, e na cidade já são mais de 4.000 casos também já confirmados dessa doença e mais de 2.000 casos de chikungunya. São aquelas arboviroses que a gente chama doenças transmitidas pelo aquele tão conhecido Aedes aegypti, que a gente tanto fala, o mosquito da dengue, e que, claro, assustam as pessoas aqui da cidade, porque a gente tem que ter sim uma atenção com isso. E aí a gente entrou nessa quarta-feira, foi publicado esse decreto que prevê então essa situação emergencial do município. Quando a gente fala isso, Rafa, claro que tem sim uma gravidade, as pessoas têm que ficar atentas a isso. A prefeitura vai tomar uma série de decisões, várias ações vão ser autorizadas pensando nessa situação emergencial, mas vou acalmar um pouquinho a população também. Por quê? Quando a gente fala em emergência, parece que a gente está falando que todo mundo vai sair correndo aí na rua com a mão pro alto, gritando desespero, e não é assim. A gente vai explicar o porquê que a gente chama de situação emergencial e o que esse período de 180 dias de vigência significa. Estou aqui com o secretário municipal de saúde, Adenilson Lima, que vai explicar um pouquinho para a gente, primeiramente, o que é essa situação emergencial, o que prevê esse tipo de cenário aqui em Uberlândia. Quando os casos tomam determinada proporção, o Departamento de Epidemiologia nos alerta para tomar essas iniciativas visando garantir a assistência da população. Com isso, nós conseguimos captar recursos para financiar as ações que até então são financiadas pelo município. Com o estado de emergência em saúde pública, nós enviamos nosso plano de ação para o Ministério da Saúde e para a Secretaria Estadual, para que possamos ter uma ajuda de custo dessas ações, aumento de leitos, contratação de profissionais, compra de insumos, ações de prevenção, fumacê, drones, etc. Então essas ações têm um incremento financeiro importantíssimo para garantia de aumento do número de leitos, por exemplo, a população, caso os casos ganhem uma nova proporção. Atualmente nós já aumentamos 100 leitos de hidratação, cerca de 30 leitos de internação, e esses leitos, então, insisto, têm o financiamento com recursos do município, que a partir de agora poderão ter financiamento das outras esferas de governo. Auxilia também na questão de lotes abandonados, por exemplo, onde os drones podem localizar focos de infestação do mosquito, e nossas equipes tentarão contato com os proprietários, mas caso isso não seja possível, temos o apoio de entrar a esses imóveis para garantir a segurança dos moradores do entorno. Então são várias ações visando a segurança, a prevenção e a assistência da população. Perfeito. Olha que bacana então, essa situação emergencial, ela nada mais é do que um auxílio, um pedido de ajuda para a União, para o governo do estado, para poder tomar essas decisões, custear essas ações que geralmente são custeadas pelo município. E uma delas você já falou aí agora, que é justamente essa permissão para entrar nesses lotes que muitas vezes estão abandonados e são lotes particulares, precisa de um aval ali para entrar, e você vai ter então esse auxílio das polícias militar, civil, para poder fazer essa entrada. Mas além disso tem uma série de outras ações, por exemplo, como você disse, o número de leitos que aumenta e também as salas de hidratações que recentemente foram reinauguradas, foram ampliadas, não é? Reabertas.
Ressalte que nós temos dois tipos de imóveis considerados abandonados. Aqueles que as pessoas saem para trabalhar durante o dia, no horário comercial as equipes vão até aqueles imóveis, não encontram os proprietários, mas que depois eles facilitam o acesso. Imóveis realmente que são para serem locados ou que estão fechados por vários períodos de tempo, esses imóveis são poucos, na verdade, que necessitam de ações mais intensas, mais intensivas, no sentido de garantir a segurança da população, mas são muito poucos imóveis. E esse socorro que a gente está pleiteando junto aos outros órgãos institucionais, tipo Estado e União Federal, é para a gente garantir e aumentar a questão assistencial e de prevenção da população. E são 180 dias de vigência desse decreto. Mas caso a situação continue, ele pode ser postergado, esse prazo pode ser aumentado, certo? Como que isso funciona? Tradicionalmente, os casos de dengue, historicamente, eles têm uma redução no mês de maio, final de abril. Com a queda das temperaturas, há uma redução do número de casos. Se o número de casos reduzir um patamar onde não se necessite de mais leitos, mais salas de hidratação, esse recurso, evidentemente, ele é revogado, né? Então, isso vai depender muito do andamento do número de casos que a equipe de epidemiologia vai estar acompanhando diariamente. Secretário, mais uma perguntinha. Com relação, a gente sempre tem que falar sobre isso, aos cuidados que a população tem que ter também, porque a Prefeitura agora está tomando esse cuidado de decretar essa situação e tomar essas ações que você falou anteriormente. Mas e a população? O que ela tem que fazer para estar na parceria junto com a Prefeitura também e possibilitar que a gente nem precise desses 180 dias cumpridos? A maioria dos focos da doença estão dentro dos imóveis, dentro das casas, então a gente precisa tomar cuidado com os depósitos de água parada, com os possíveis criadores que todo mundo sabe, né? Plantas, pneus, qualquer tipo de vasilhame que possa reter a água, né? Receber bem os agentes de endemias em suas residências, facilitar o trabalho dessas pessoas, entrar em contato com possíveis focos que estão com difícil acesso, como imóveis que estão abandonados, por exemplo, e a gente conta com o apoio da população nesse contexto. É normal nessa época do ano que a gente tem um aumento maior de fluxo de pessoas nas nossas unidades de atendimento. Estamos reforçando as equipes médicas para que não ocorra aumento do tempo de espera, mas ocasionalmente isso poderá acontecer. Estamos aumentando nos médicos, eu insisto, mas isso está sendo comum em todos os pontos de atendimento da cidade, inclusive nos pontos particulares. Secretário, muito obrigado pela participação aqui, pela explicação para todo mundo que está assistindo o Balanço Geral. E olha, como o secretário disse, a Prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, Rafa, é só o pessoal que está assistindo a gente aí em casa fazer também, não é, meu amigo? Exatamente. Lucas, tenta segurar o secretário, só tem mais um questionamento para ele, rapidinho, por favor, para os amigos e amigas do Balanço Geral, porque a gente sempre está de olho também no WhatsApp do Balanço, sempre de olho, os amigos do Balanço Geral comentando, participando, e muitos que vão a unidades de saúde, UAS, Unidade de Atendimento Integrado da nossa cidade. O que a gente tem percebido é que neste período também nós estamos sofrendo com uma quantidade de pessoas com sintomas gripais. E os hospitais, as unidades também estão cheias por causa disso. E evidentemente existe também esse acompanhamento de pessoas que estão apresentando sintomas da dengue. Como que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para atender, a quantidade, o volume de pessoas que estão chegando nas unidades e principalmente aquela preocupação, eu chego com dengue e acabo saindo com vírus, além da dengue, uma gripe muito forte, uma influenza. Como que a Secretaria Municipal está trabalhando nas unidades para atender esse volume de pessoas? Por favor, compartilhe isso com o secretário. Secretário, vamos lá. Rafael dos Anjos, lá no estúdio, fez uma pergunta muito bacana para a gente entender uma situação que a gente está passando, principalmente também por causa do clima agora, essas mudanças de temperatura que a gente teve. Muitas pessoas, além da dengue que a gente está vendo que aumentou, muitas pessoas estão apresentando sintomas gripais também, inclusive muito por causa da influenza, H1N1. E aí essas pessoas estão indo até as unidades de atendimento e às vezes a pessoa que chega lá com dengue sai também com o vírus da influenza. Como que a gente consegue, como que a Secretaria de Saúde, como que a Prefeitura está trabalhando para tratar junto essas duas demandas de diferentes doenças, diferentes transtornos ali que a gente está vendo nessa mesma época do ano? Reforçamos as escalas médicas e de enfermagem, equipe multiprofissional para atender esses pacientes. Fazemos a classificação de risco separada para os casos suspeitos de dengue. Esses casos respiratórios têm aumentado um pouco mais em crianças, mas também em adultos, mas mais especificamente em crianças. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde não ainda
sugeriu medidas de isolamento respiratório, como por exemplo o uso de máscaras, mas os cuidados normais para qualquer virose, eles continuam valendo, né? Não há, como eu disse, tem uma recomendação especial, mas realmente há um aumento dos casos respiratórios, não tão grande quanto os casos das arboviroses, mas nós estamos trabalhando nesses casos e acompanhando epidemiologicamente esses números para que alguma outra ação possa ser tomada caso seja necessário. Perfeito, muito obrigado, secretário. E eu aproveito o gancho do secretário aqui, Rafa, para falar o seguinte: muitas pessoas eles sentem uma dor no coração, corre para o cardiologista, mas a pessoa que está tossindo, está espirrando, às vezes não faz a consulta médica, e é um problema de saúde também. A gente tem que ficar atento, tem que correr para dar uma olhada para evitar que isso se agrave, não é, meu amigo? Exatamente, a preocupação agora é com o carnaval. A gente percebe muitas aglomerações, festas que normalmente acontecem. E infelizmente nós temos vírus circulando por aí, viu? Vírus circulando por aí. Então, todo cuidado, todo cuidado. Obrigado, Lucas. Agradeço, por favor, o secretário